No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Olá, boa noite, amigos ouvintes da Rádio Manchester FM. Está começando mais um Sementes de Luz, o nosso encontro semanal com a doutrina espírita que nos acolhe, consola e esclarece. Hoje, 13 de julho, agora são 7h09. Muito obrigado pela sua audiência aqui na cidade de Anápolis e cidades vizinhas. Obrigado pela companhia, você que nos ouve através do aplicativo e do site da rádio. Obrigado pela companhia, você também que nos ouve pelo antigo e tradicional radinho. Este é um projeto do Movimento Espírita de Anápolis, com apoio do Conselho Espírita Regional. Hoje vamos falar sobre um tema que tem afetado milhares de pessoas em todo o mundo. A ansiedade. Como lidar com os pensamentos acelerados, o coração apertado, o medo do futuro? E como o Evangelho de Jesus pode ser um remédio para as nossas almas ansiosas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Foi o que disse Jesus, e é esse convite que fazemos essa noite. Vamos juntos buscar esse alívio para o coração ansioso, guiados pela luz do nosso Mestre Jesus. Para nos ajudar e compreender melhor esse tema tão atual, recebemos com alegria dois convidados especiais. O Lucas Emanuel, que é trabalhador espírita, professor e palestrante. Olá, Lucas, seja muito bem-vindo. Boa noite, Diego. Boa noite, queridos ouvintes da Manchester 93,3 FM. Grande oportunidade de estar aqui. Manchester sempre trazendo música boa, informação e hoje, oportunidade de um bate-papo em torno da ansiedade, esse tema transversal que tem afetado tantas famílias e tanta sociedade. É um prazer estar aqui. E também recebemos Virgínia Freitas, que é contadora, trabalhadora espírita e também palestrante. Seja muito bem-vinda, Virgínia. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os ouvintes da Manchester FM. É uma honra estar aqui na noite de hoje para tecer comentários à luz da doutrina espírita e que o Evangelho de Jesus possa alentar os nossos corações nessa noite. Muito obrigada. Sejam muito bem-vindos ao Semente de Luz. É uma alegria tê-los aqui. Pessoal, você que nos ouve aí de casa, do carro ou do trabalho, queremos saber a sua opinião. O que você faz quando está ansioso? Tem alguma prática espiritual que te ajuda, algo do tipo? Compartilhe com a gente, mande a sua mensagem, o áudio aqui pelo nosso WhatsApp, que é 629-9206-3993. Repetindo, 99206-3993. Vamos começar o nosso bate-papo? Lucas e Virgínia, o que é essa tal de ansiedade? Olha, Diego, é um desafio. Quantos de nós já na nossa vida comum, na vida social, do dia a dia, não sentimos o coração bater mais rápido, como se ele pudesse sair pela boca? Aquela sensação de que tudo está bem por fora, mas por dentro há um aperto que grita firme, e que traz muitas vezes medo de enfrentar o futuro, medo de enfrentar a vida. É uma luta, né, Virgínia? Sim, Lucas. E a gente pode analisar esse medo sem motivo, que afeta milhões de pessoas e que agora está sendo denominado, né? Eles nomearam como ansiedade, que é uma sensação que faz parte da nossa natureza, mas que infelizmente, devido à correria do dia a dia, ela anda saindo do controle, né? E pode se tornar um verdadeiro desafio para nossa mente, nosso corpo e o nosso espírito. Virgínia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, por incrível que pareça, o Brasil, meu querido ouvinte, é o país mais ansioso da América Latina. E muitos até chamam a ansiedade de uma pandemia silenciosa, porque ela é transversal. Ela atravessa várias idades, da criança ao idoso, atinge várias classes sociais, das pessoas mais abastadas às pessoas mais vulneráveis. Não importa a sua religião, mas importa a sua forma de vida. Pois é, mas afinal, o que é ansiedade?
Como é que ela se manifesta no nosso dia a dia? E mais, como o Espiritismo, com a sua visão profunda, pode nos ajudar a compreender esse fenômeno e enfrentá-lo com mais equilíbrio e serenidade? Virgínia, hoje aqui no nosso bate-papo nós vamos mergulhar e eu chamo o nosso ouvinte a nos acompanhar nessa jornada em torno desse tema. Falar sobre as causas da ansiedade, seus impactos na vida cotidiana, o que a ciência já descobriu e como a doutrina espírita oferece luz e consolo sobre esse tema. Fique com a gente, querido ouvinte. Venha refletir, respirar fundo e, quem sabe, possamos encontrar novos caminhos para viver com mais leveza e esperança. Querido ouvinte, você que está aí no carro, que está em casa, vamos fazer uma proposta. Nos acompanhe agora. Respire fundo, feche os olhos. Você é capaz de estar aqui, presente por completo, durante esses 5 minutos? Poucos de nós conseguimos. A mente e o coração andam agitados demais. E se o corpo não respirasse sozinho automaticamente, teríamos dificuldade até para inspirar e expirar. Muitos andamos sobrecarregados emocionalmente. Incertezas, preocupações, medos. São tantos os nomes que aprendemos a dar. Virgínia, eu acho que a sua descrição é perfeita. O apóstolo Paulo, já no primeiro século do tempo cristão, nos alertava na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E a gente fica perguntando, por que no século I Paulo já fazia essa pergunta? O que se passava no coração das pessoas de inquietação, que às vezes corrói de dentro para fora? Hoje nós vemos que após 2000 anos, a ciência confirma essa preocupação já destacada por Paulo de Tarso. A ansiedade se tornou um dos principais problemas de saúde pública no mundo inteiro. Pois é, Lucas, eu concordo. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 260 milhões de pessoas convivem com transtornos da ansiedade. E o Brasil está liderando o ranking na América Latina. E o mais delicado é que muitas vezes o sofrimento está ali, invisível, ninguém percebe. E quando aparece, já veio como um furacão. A gente ouve histórias de alunos nas escolas, pessoas nos ônibus lotados, pais de família na convivência com seus filhos, pessoas no trânsito lotado das grandes cidades. De repente, se veem paralisados, dominados por um medo que nem sempre tem nome. Pois é, Virgínia, deixa eu te compartilhar com você e o nosso querido ouvinte da Manchester 93,3 FM um caso que aconteceu comigo como professor. Estava dando aula, uma aluna se aproximou do quadro para pedir a solicitação, para solicitar ir ao toalete, e do nada ela desmaiou e infelizmente bateu a cabeça. Acabou sofrendo um acidente. Eu vou chamá-la de Camila. E a gente chamou o socorro. E logo que ela despertou daquele sono provisório, ela relatou o que aconteceu com ela. Coração acelerado, falta de ar, a boca muito seca, a visão escurece, o estômago parece que vira com um nó, e aquela tentativa de respirar, mas parece que o ar não vem para dentro do corpo, inchando os pulmões, a cabeça gira, o corpo pesa, o pânico sem nome invade. E ninguém vê o perigo ali à volta. E ela tenta chamar alguém, mas não conseguia, como se fosse um leão invisível rugindo por dentro. E acredite, depois que se passa por isso e por essa experiência, se ela vira cotidiana, nós percebemos a ansiedade de natural se tornando patológica. E quantas Camilas não estão por aí, Lucas? Nos corredores das escolas, nas universidades, nas igrejas, nas empresas, sorrindo por fora, mas em frangalhos por dentro. A ansiedade não escolhe lugar, não escolhe pessoa. E é por isso que nós precisamos muito falar sobre ela. O que é a ansiedade? Como ela atua no nosso corpo e na nossa mente? E como o Espiritismo pode nos ajudar a compreender esse fenômeno como uma mensagem da alma, com acolhimento, consciência, com espiritualidade e com amor. Acho, Virgínia, que você se posicionou muito bem.
Meu querido ouvinte, quando nós falamos de ansiedade, nós precisamos unir duas forças fundamentais, ciência e espiritualidade. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec lá em 1857, sempre nos orientou a buscar a ciência e todo o ferramental que ela traz para enfrentarmos os fenômenos sociais e psicológicos que vivenciamos. E, por outro lado, buscarmos na espiritualidade uma forma de força moral que vem de Deus como um refrigério para a nossa alma. E essa união é muito necessária, Lucas. Porque se a gente está vendo hoje, o que a gente está vendo hoje é um número alarmante de pessoas sofrendo em silêncio, sem nem entender por que aquilo está acontecendo. A ansiedade se tornou uma epidemia invisível, que cresce em todos os lugares onde houverem pessoas e não conseguindo se relacionar com as outras pessoas. Virgínia, a psicologia nos explica que a ansiedade é uma espécie de antecipação de uma ameaça futura. O corpo reage a isso com uma série de comandos físicos. É a chamada reação luto-fuga. Eu queria destacar para o ouvinte que tanto eu quanto a Virgínia não somos profissionais da saúde, mas a ansiedade é um fenômeno tão presente na sociedade, em todos os cantos, que nós nos preocupamos como pais, como profissionais, como religiosos, como pessoas cívicas, o quanto esse fenômeno tem abrigado espaço. E a gente vê que o sistema simpático, quando a pessoa está em ataque de ansiedade, como aconteceu com a Camila, que acabou desmaiando, ele é ativado, as glândulas suprarrenais liberam adrenalina e cortisol, que nos preparam para a luta ou fuga, para um movimento do corpo muito intenso. O coração fica acelerado, as mãos ficam suando, tremores, tensão muscular, uma certa sensação de sufocamento, a mente inquieta. E eu pergunto para você, querido ouvinte, você se identifica com essas sensações? E o que ainda é mais sério, Lucas, é que essa resposta do corpo pode se tornar tão frequente, tão desregulada, que afeta profundamente a vida da pessoa, o convívio social, o rendimento no trabalho, a qualidade do sono, a capacidade de se relacionar e até de sonhar com o futuro. Muitas vezes a pessoa nem percebe que passou da ansiedade natural, que é aquela preocupação básica que a gente tem com as coisas que tem a fazer no dia seguinte, para uma ansiedade patológica, que só se nota quando está paralisada ou em sofrimento profundo. Sim, falando em ansiedade patológica, segundo o DSM-5, que é um manual internacional que classifica os transtornos mentais, os transtornos de ansiedade envolvem diferentes tipos, como o transtorno de ansiedade generalizada, que eu acredito que é o mais comum, fobia social, pânico, cada um com seus gatilhos e os sintomas próprios. Eu tive uma aluna, por exemplo, que sofria uma espécie de agorafobia. Ela tinha medo de estar em público, medo de estar num transporte público, em shopping center, em ruas movimentadas, ou até de sair em casa sozinha. Então, sempre que ela era provocada a se expor e a conviver com a sociedade, a ansiedade vinha e a sufocava. Detalhe, ela tinha apenas 13 aninhos de idade. Pois é, Lucas. Muitos desses transtornos começam ainda na infância ou na adolescência. E, se não forem tratados, podem persistir por toda a vida. Veja você que eu trouxe dados do Ministério da Previdência Social e só em 2024, quase 500 mil de brasileiros foram afastados do trabalho por motivos de saúde mental. Minha nossa. O maior número em 10 anos. E isso sem contar os casos que não chegam aos registros. É verdade. As mulheres, infelizmente, são as que mais sofrem com isso. De acordo com o IBGE, em dados de 2022, temos a sobrecarga de trabalho, o acúmulo de jornadas dentro e fora de casa. Muitas vezes temos salários menores, além da responsabilidade com o cuidado da família. E ainda enfrentamos a violência doméstica e social. Que está cada vez mais alarmante, né, Virgínia? Eu vejo hoje que é uma soma de desafios da vida urbana, né? Você colocando aí
essas pressões sociais, a presença do celular muito precoce na vida das crianças, as redes sociais. Tem gente que dá o seu primeiro bom dia na rede social e o seu último boa noite, não para quem está do lado, criando aquela empatia com o familiar, mas geralmente é na rede social, com pessoas que estão, às vezes, a uma latitude muito distante da atual. Comparações constantes que nós enfrentamos hoje, o medo do futuro, o medo de não ser aceito, essa instabilidade econômica que muitas pessoas enfrentam durante o ano. E eu destaco, Virgínia, um certo excesso de estímulos. Nós vivemos numa sociedade em que nós somos bombardeados por informações, às vezes informações que vêm do outro lado do mundo, essa poluição visual que faz com que muitos percam o sono e fiquem com o pensamento acelerado. Então, uma enorme dificuldade até de parar, de respirar, ou de simplesmente de existir com tranquilidade. E é aí, Lucas, que a espiritualidade entra. E ela pode e deve ser uma fonte de acolhimento e de sentido. Com certeza. O Espiritismo nos ajuda a entender que o espírito influencia o corpo, que muitas vezes os desequilíbrios da alma se expressam através da matéria, mas também nos ensina que temos recursos internos e externos. O pensamento, a prece, a caridade, o autoconhecimento, a reforma íntima, a terapia, para resgatar nosso equilíbrio e nosso propósito de vida. Comecemos do princípio. Como o Espiritismo nos ajuda a entender por que nos sentimos tão ansiosos assim? Acho que a sua pergunta, Virgínia, é a pergunta mais estratégica, né? Buscarmos respostas para enfrentar a sociedade, a ansiedade. E o Espiritismo nos oferece ferramentas, porque o Espiritismo nos ajuda a enxergar que, além do sintoma, além da química cerebral, nós somos espíritos imortais. Nós vivemos experiências temporárias no corpo físico. Cada emoção, cada dificuldade, também a oportunidade de aprender, são sempre oportunidades de aprendizado, né? As lutas, as aflições. O Espiritismo nos mostra que somos responsáveis por educar os nossos sentimentos, que eu acho que é o grande desafio. Lidar com emoção e sentimento é sempre muito volátil, né? Então, para construir essa serenidade dentro de nós, exige uma entrega, uma confiança, a busca de apoio, a abertura para um resultado diferente, né? Pois é, Lucas. E no Livro dos Espíritos, nós temos alguns pontos que a gente pode levar em consideração nesse momento. A questão 341, por exemplo, Allan Kardec pergunta se o espírito sente ansiedade antes de nascer, ao se preparar para as provas da vida. Olha que interessante. E a resposta dos espíritos é direta. A resposta, de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme a suporte. Nossa, Virgínia, a ansiedade pode começar antes mesmo da reencarnação. Isso. Né? Ou seja, o medo de errar, o medo de falhar, de decepcionar, às vezes vem de muito tempo antes da gente reencarnar. E mesmo depois que encarnamos, nós sentimos angústias que não conseguimos explicar. A questão 471 responde isso também. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos. Quer dizer, nem sempre a ansiedade é só nossa. Nós vivemos num mundo de relação entre o mundo espiritual e o mundo material. E através das companhias que nós cativamos, do tipo de pensamento que nós alimentamos, dos lugares onde a gente gosta de passear durante o sono, nós tecemos boas ou más companhias. Isso é muito profundo e é muita informação aí, viu, Virgínia? Meu querido ouvinte, eu completo sugerindo, Virgínia, a questão 933 de O Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec, em que os espíritos respondem a Kardec que muitos dos nossos sofrimentos são sofrimentos morais, né? Como o orgulho ferido, a inveja, a frustração, a vaidade, a gente não aceitar como a vida tem os seus enfrentamentos, que os espíritos chamam de tortura da alma. E entre essas torturas, tem muitas pessoas que têm ansiedade da avareza.
o medo de perder, o medo de não ter, o medo de não conseguir. Aparece como um dos grandes venenos interiores. E esses venenos vão alimentando esses estados de luta ou fuga, né? A antecipação de catástrofes, esse vendaval de pensamentos e emoções aceleradas que vem na cabeça, essa hipervigilância que algumas pessoas têm, uma sensação de ameaça iminente, que é muito própria da ansiedade, né, Virgínia? Pois é, e na questão 970, eles descrevem o sofrimento dos espíritos inferiores como um estado de ansiedade moral indefinível, que surge da inveja, do ciúme, do desejo insatisfeito. Ou seja, o sofrimento espiritual não é castigo, mas consequência da própria perturbação íntima, o que nos leva a pensar, a refletir que nós devemos nos conhecer melhor intimamente, procurar sondar o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, porque desse estudo íntimo vai derivar a solução de vários problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Quando você fala espíritos inferiores, você está se referindo a espíritos apenas do mundo espiritual ou a nós mesmos aqui da nossa vida cotidiana? A nós mesmos, né? Todos nós estamos aqui para evoluir, para estudar, para crescer. Você sabe o que é mais libertador nisso tudo, Virgínia? É que os espíritos também explicam na questão 258, e a gente aqui está trazendo as ferramentas que a doutrina espírita propõe para a ansiedade, exatamente porque nós somos nós mesmos que escolhemos muitas de nossas provas, né? Com base naquilo que temos que aprender. Eles dizem, Deus não impõe tribulações, mas Ele permite. Ele nos dá a liberdade para escolher os caminhos que levam ao progresso. Então, a ansiedade, muitas vezes, é a alma se debatendo entre o que ela sabe que precisa fazer e aquilo que ela teme de enfrentar. Então, o bate-papo está muito bom. Vamos só dar uma pausa aqui rapidinho, que nós vamos agora ao vivo até o Centro Espírita Amor e Caridade, onde está lá o nosso companheiro Gerlon de Almeida fazendo uma palestra lá, um estudo sobre a literatura espírita, do início à situação atual. Vamos escutar um trechinho? A maioria delas relacionada aos mortos, né? E é claro, né, agora com o desenvolvimento da ciência, foi mostrado que muita coisa era enganação, né? Porque o homem aproveitou muitas vezes essa oportunidade que dá poder para se valer para obter benefícios materiais, financeiros, né? Então, eu mesmo, né, como homem da ciência que sou, consigo perceber muitas vezes a religião sendo utilizada para fins escusos, como mais uma dos tantos abusos. O homem abusa de tudo, abusa da inteligência, abusa do poder, seja em família, seja na sociedade, seja no trabalho. Então, não seria diferente com relação às coisas. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Isso aí, meus irmãos, agora são 7 horas e 32 minutos. Você que está aí de casa, ouvindo o nosso programa, está no carro, no trabalho, a gente quer saber a sua opinião. O que você faz quando está ansioso? Tem alguma prática espiritual, alguma coisa que você faz que te ajuda? Compartilhe com a gente, mande a sua mensagem, o áudio aqui pelo nosso WhatsApp, 99206-3993. E tem participação chegando, hein? Eu quero mandar um abraço aqui para o Flávio, lá do Lar Espírita Francisco de Assis. Ele diz que quando a ansiedade pega ele, ele começa a orar, falar com Deus, segundo ele é o melhor remédio. E também um abraço para Rosa Maria, lá do bairro São José. Ela dá boa noite e diz que quando fica ansiosa, ela faz orações e meditação, e isso acalma ela muito. E manda um abraço aí para o Lucas e para a Virgínia. E tem um áudio que chegou aqui agora, da Luzia. E aí, Luzia, conta pra gente o que você faz quando está ansiosa. Boa noite, saúde a todos os ouvintes com votos de saúde e paz. Sou a Luzia, estou ouvindo a rádio neste momento. Respondendo à pergunta, geralmente quando eu estou num momento de ansiedade,
Eu gosto muito de andar, ler um livro, ir para um local mais agitado, onde tem pessoas que eu possa conversar e esquecer aquele momento de aflição. Obrigado, Luzia, pela sua participação. E vamos voltar agora aqui no nosso bate-papo, né, com o Lucas e a Virgínia. E eu quero fazer uma perguntinha para eles. Que papel a prece tem no combate à ansiedade? Então, Diego, a prece é a nossa principal ferramenta de defesa, porque ela é a nossa conexão com o divino, com o sagrado, é a nossa ligação com o nosso Pai, Deus, que Ele é aquele Pai amoroso, que sempre quando nos vê em dificuldade, Ele envia o socorro necessário. Então, a melhor opção para a gente tomar é: estou em dificuldades? Ore. Preciso de ajuda? Ore. Estou em sofrimento? Ore. Porque Deus, nosso Pai, jamais deixa de ouvir a nossa prece, a nossa solicitação. Virgínia, eu gostei muito da participação da Luzia. Luzia, obrigado pelas suas palavras. E eu queria comentar que a Luzia falou que gosta de caminhar. Eu acredito que viver o momento presente é um dos nossos maiores desafios, né? Porque hoje nós vivemos numa sociedade moderna onde o comportamento é sempre muito ágil, né? Fruto de competição, distâncias que têm que ser vencidas na cidade. Tem muitas pessoas que durante o período da ansiedade enfrentam insônia, problemas digestivos, e uma série de outras situações, e Jesus evocou muito isso de viver o momento presente, quando lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, mostrando que a gente tem que valorizar a convivência com quem está do lado, a troca de afeto, o carinho. Às vezes a gente mal para abraçar os filhos, a gente já entra no carro, despeja o menino na escola, volta para o trânsito. Quando a gente recebe mensagem, quase sempre envolve problema, ou às vezes é alguma coisinha tão frugal, e são tantas coisas que vão se acumulando que a gente acaba entrando nessa síndrome do pensamento acelerado, né? Em que a gente não consegue contemplar o amanhecer, o sorriso, o esporte, o autocuidado, Virgínia. A preocupação de você fazer exercício, de realmente fazer a caminhada, essa troca tão importante. Pois é, Lucas, e é por isso que a gente traz aqui uma citação de Joana de Ângeles, que é uma benfeitora espiritual, através da psicografia de Valdo Pereira Franco. Ela nos diz que a ansiedade nasce da falta de confiança nos desígnios divinos. Olha. Por quê? A gente viu anteriormente a explicação do Livro dos Espíritos que nós mesmos, antes de encarnar, escolhemos as nossas provas. Sim. E a gente aguarda que a gente tenha força de superar todas essas provas. Mas, infelizmente, nós achamos que as dificuldades são castigo de Deus. Mas não é. Joana de Ângeles vem nos trazer esse alento de que nós devemos confiar na providência divina, nos desígnios de Deus, com fé, com confiança, porque todos os sofrimentos eles são passageiros. A nossa vida é muito curta, então nós devemos buscar fazer uma sintonia com o sagrado, com a espiritualidade superior, com os nossos anjos guardiões, para que nós enfrentemos com mais serenidade as dificuldades e os obstáculos do dia a dia. E é engraçado, Virgínia, o nosso querido ouvinte acompanhando aqui os nossos comentários sobre ansiedade, eu posso concluir da sua fala que não basta apenas conhecer sobre o assunto, né? É preciso agir, cultivar o presente, confiar em Deus. E uma coisa importante de Virgínia, procurar ajuda profissional quando é necessário. Porque às vezes a gente vai protelando e imaginando que com a atual prática de vida que a gente tem, o atual estado de coisas já é suficiente. Não, às vezes a gente tem que pedir ajuda. Às vezes a gente tem que se abrir, até para que a gente fortaleça os propósitos que nós carregamos, porque a ansiedade ela pode ser domada, ela pode ser dosada, ela não precisa ser a nossa dona e a gente ficar refém da ansiedade sem a oportunidade de lidar com esse fenômeno que é psicofisiológico.
afeta os nossos pensamentos e afeta todo o nosso corpo, toda a fisiologia natural que nós deveríamos ter. Pois é, Lucas, mas depois da gente entender que nós somos espíritos encarnados e que tudo que passa pela nossa mente vai refletir no nosso corpo, como é que a gente faz? E agora, o que a gente pode fazer de forma prática mesmo e espiritual também para lidar melhor com essa ansiedade? O Espiritismo tem algum recurso sobre isso? Sim, Virgínia, o Espiritismo tem. E o Espiritismo apresenta com muita sabedoria. A doutrina espírita nos lembra que a serenidade é uma conquista do espírito. Ela não vem pronta, nós não nascemos prontos. Todos os dias nós vamos cultivando algo em nós que pode ser bonito ou que pode ser doentio às vezes, né? Mas pode ser cultivado essa serenidade com atitudes simples e muito profundas, né? Essas atitudes começam, como a gente citou aqui, a oração, a caminhada, viver o momento presente, mas eu destaco também, Virgínia, a meditação, que é quando a gente traz à baila pensamentos otimistas, pensamentos de equilíbrio, a gente sai daquela faixa de sintonia, de pessimismo, de velocidade, de tumulto da alma, e a gente se conecta de alguma maneira com aquilo que nos faz bem, com uma certa autoafirmação, sabendo da presença de Deus dentro de nós, para que essa serenidade realmente seja uma conquista valiosa. Gosto muito aqui de uma citação da Joana de Ângeles, Espírito, escreveu através de Valdo Pereira Franco no episódio diário: a calma é filha dileta da confiança em Deus e na sua justiça. Saber que Deus está no controle, né? Saber que a calma não corre, a calma não se apressa, a calma sempre espera o momento certo para agir, sem antecipar tragédias, sem paralisar o progresso, sem que nós nos percamos no tumulto do cotidiano, né? Isso mesmo, Lucas, porque hoje em dia nós vivemos presas de uma comunicação global, né? E todos os problemas que afetam a humanidade inteira, a gente fica sabendo em tempo instantâneo. E a gente fica sofrendo por tudo isso que está acontecendo, que a gente não tem poder algum de resolver, né? E essa confiança, Pedro já pediu para a gente refletir, né? Lança sobre ele quem? Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Pedro aqui já advertia, a nossa confiança tem que residir em Deus. Ou seja, relaxa, não sofra, Deus não esqueceu de você. Então, Virgínia, eu acho que a gente pode arrematar aqui com a frase de Jesus: não andeis ansiosos com a vossa vida. Não é a vida mais do que o alimento, do que o corpo, do que o vestuário. Ou seja, viva o presente, viva com fé, não se afogue nas preocupações de cada manhã, pratique o bem, cuide melhor da saúde, seja curioso, tenha novas ideias, sabe? Se cultive, valorize mais o dom que é o dom da vida. Ô Lucas, vou interromper vocês só um minutinho, que chegou algumas participações aqui. A Aparecida, ela manda: boa noite, irmãos. Depois que eu conheci o Espiritismo, eu me sinto bem mais tranquila, mas quando acontece de eu ficar ansiosa, eu gosto de ler, ouvir uma boa palestra, ouvir uma boa música, isso me ajuda muito. E parabéns a todos aí pelo programa, que está maravilhoso. Obrigado, viu, Aparecida, pela sua participação aqui com a gente. Também quero mandar um abraço para Patrícia, para Joana, para Lourdes, Luzia e Terezinha. Estão todos aqui participando com a gente aqui no programa. A Madalena Vieira diz que ela ora a Jesus, né, quando esses momentos de ansiedade pega ela. E a Rosa, mais uma vez aqui, parabenizando a todos aqui pelo programa. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Sementes de Luz. Manchester, Manchester FM. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. Estamos de volta com Sementes de Luz, agora são 7 horas e 49 minutos. E quem chega agora é o nosso querido irmão Roger Pires, trazendo o Evangelho em um Minuto. Olá, Roger, boa noite.
Olá, meu amigo, boa noite para você, excelente noite de domingo, ouvindo aí o Sementes de Luz, uma alegria falar com você. Eu estava pesquisando um pouquinho a respeito do assunto de hoje, né, que é a ansiedade. Na visão espírita, a ansiedade pode ser entendida como um desequilíbrio emocional e espiritual resultante da falta de confiança em Deus e da dificuldade em lidar com as provações da vida. Esse é um ponto que cabe muita reflexão. Mas eu dei uma olhadinha também num livro maravilhoso do Emmanuel, que chama Fonte Viva. Tem um texto lá chamado Devagar, mas Sempre. Olha que bacana, só um trechinho do texto aqui para a gente refletir a respeito disso. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos. Devagar, mas sempre, é o que diz Emmanuel. E confiemos em Deus. Deus não erra, meu amigo. Confiemos nele, nós estamos exatamente onde precisamos estar. Pense nisso e uma ótima noite. Obrigado, Roger, pela sua participação aqui com a gente. E agora é hora de saber o que vem por aí no movimento espírita da nossa cidade. Seja bem-vinda, Beth. Olá, Diego. Boa noite, uma boa noite a todos os ouvintes. É uma alegria participar do programa Sementes de Luz aqui na Rádio Manchester FM. E essa semana temos os seguintes eventos. Na segunda, dia 14, teremos estudos temáticos de julho com o tema Família, no Centro Espírita Instituição Caminho da Luz. Também na segunda, dia 14, Maria Georgina vai falar sobre o amor do Cristo, no Centro Espírita Allan Kardec. Na terça, dia 15, Missão do Homem Inteligente na Terra, com Adair Corredeira, no Grupo Espírita Os Caminheiros. Na quarta, dia 16, tema livre com Paulo Edson, no Centro Espírita Fraternidade André Luiz. Na sexta-feira, dia 18, Jesus, a Luz do Mundo, com Rodrigo Belmonte, no Centro Espírita União, na Unidade Frei Eustáquio. No sábado, dia 19, Dr. Luciano Lucindo vai falar sobre a justiça divina e as desigualdades do mundo, no Centro Espírita União, Unidade Jandaia. Domingo, dia 20, Dr. Jorge Cecílio Daia Júnior vai falar de Ante os Espíritos Puros, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para mais informação, acesse @Espíritanápolis, programe-se, convide os amigos e participe. Até a próxima semana. É com você, Diego. Obrigado, Beth, pela sua participação aqui com a gente, mais uma vez aqui no Sementes de Luz. E domingo que vem, a Beth está de volta. Pessoal, vamos partir agora aqui para o encerramento, né, do nosso programa. São 7 horas e 54 minutos em ponto. E quantos de nós carregamos um aperto no peito que não sabemos explicar? A mente inquieta, o coração acelerado, é a ansiedade. Sinal de uma alma em conflito, que clama por equilíbrio, por paz, por respostas. Na visão espírita, compreendemos que somos espíritos imortais em jornada evolutiva. E muitas vezes a ansiedade é o reflexo de angústias que vêm de existências passadas ou de provas que aceitamos antes mesmo de reencarnar. Mas não estamos sozinhos. Temos os espíritos amigos e os benfeitores espirituais que nos amparam nos momentos de dor. Temos a prece, esse diálogo sagrado com o alto. E temos a certeza de que toda dificuldade é temporária e que tudo coopera para o nosso crescimento. Lembramos ainda das palavras de Cristo: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos convida à confiança,
A ansiedade não se vence com pressa, mas com fé, perseverança e compreensão espiritual. Busquemos o Evangelho, a oração, o passe, o estudo. Tudo isso nos fortalece e nos ajuda a encontrar a serenidade que tanto desejamos. Respire com fé, sinta a presença de Jesus ao seu lado e lembre-se, a tempestade passa. E quando passar, você será mais forte, mais sábio e mais iluminado. Agora são 7 horas e 55 minutos. Chegou aqui mais 2 participaçãozinhas. Vamos ouvir. É do Vertim, do Jardim Alvorada. Boa noite, irmão. Estou tudo bem com a graça de Deus. Deus abençoe vocês. Eu não sei se pode pedir, eu não sei se pode, ou às vezes não pode. Queria que vocês orassem para mim aqui. Entendeu? Eu estou precisando muito de oração. Entendeu? Que é o Vertim do Jardim Alvorada. Tchau, obrigado. Vocês, boa noite para vocês. Deus abençoe vocês, tá? Com Deus. Deus abençoe vocês. Ô Vertim, nós que agradecemos aqui a sua participação. Também da Lúcia Helena. Adorei o tema da noite sobre a ansiedade. Quando estou ansioso, eu oro a Deus e tento levar os meus pensamentos para as coisas sublimes. Obrigado a Lucas e Virgínia pelas palavras. A Lúcia Helena. E também a Joana. Quando estou ansiosa de ouvir músicas, ela procura ouvir músicas que falam de Jesus e traz muita paz a ela. É com vocês. Bom, primeiro nós queremos agradecer do fundo do coração à Rádio Manchester, ao programa Semente de Luz, pela nossa presença aqui na noite de hoje, que é extremamente reconfortante para a gente trazer uma palavra que vá acalentar corações. Pedimos a Jesus também que ilumine, ampare e proteja o nosso irmão Vertim, que a espiritualidade amiga possa visitá-lo, levando-lhe tranquilidade ao coração, serenidade para enfrentar as dificuldades da vida. E nós queremos deixar aqui as últimas dicas. Reserve na sua rotina diária pequenas pausas para meditação. Faça orações várias vezes ao dia, especialmente agradecendo a Deus pela vida, pelas oportunidades de crescimento. Procure fazer uma rotina de se desligar dos equipamentos eletrônicos antes de dormir, porque é extremamente prejudicial. Planeje seu sono como uma viagem espiritual. Então, programe-se para visitar cidades espirituais, visitar amigos queridos que já partiram para o mundo espiritual. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, porque você deve propiciar a si mesmo uma rotina de elevação e de crescimento espiritual. Agradeço muito o carinho de todos os ouvintes e que possamos todos nós sermos uma grande família na busca da evolução e do crescimento espiritual. Querido ouvinte, Virgínia, agradeço à Rádio Manchester 93,3 a oportunidade. Se você está ansioso, querido ouvinte, olhe para o alto. Respire fundo, ore, converse, medite, sorria. E, se preciso, peça ajuda, principalmente se for um desafio patológico. Lembre-se, você é um espírito imortal em experiência temporária. Nada é permanente, nem a dor. O Salmo 46.1 diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Então, que Deus sempre abençoe cada um de vocês. Muita paz a todos. Obrigado mais uma vez, Lucas, Virgínia, pela participação. Nosso tempo está um pouco estourado. E o programa Sementes de Luz vai ficando por aqui. Que a paz do Cristo ilumine a sua semana e que o Evangelho esteja vivo no seu lar. Nos encontramos no próximo domingo, às 7 horas da noite, aqui na Rádio Manchester FM. Siga e interaja conosco no nosso Instagram, @espírita.anápolis. E assim encerramos o programa de hoje com a prece de Cáritas. Uma ótima semana para todos e até domingo que vem. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus,
Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão ao Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem, e que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor possa iluminar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-irão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde há de refletir a vossa divina imagem. E que assim seja. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para a sua vida. Na Castanhedo você encontra o melhor dos produtos naturais e das melhores especiarias reunidas do mundo todo. Grãos, castanhas, farinhas, temperos, frutas desidratadas e sabores selecionados com rigor e qualidade. Visite nossa loja no Parque Brasília, Avenida PB1, quadra 43, lote 24, próximo ao Supermercado Floresta, nas duas pistas. E siga no Instagram, @CastanhedoBR. Castanhedo, essência natural, sabor mundial. Manchester, sempre com você. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho.
Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM, e acompanhe nossas redes sociais. Vendas online e loja física em Goiânia, na região da 44, Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, na Rua 22, Quadra 40, Lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. Manchester, sempre com você. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, Quadra 2, Lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis, Luz e Caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, Quadra 3, Lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto. Às vezes, tudo o que precisamos é de um espaço de escuta, um lugar seguro para olhar para dentro, acolher as dores, silenciar os julgamentos. A psicoterapia é esse caminho de cura, de reencontro, de reconexão com a própria essência. Rafaela Dias, psicóloga e psicanalista. Atendimento presencialmente em Anápolis e online, com escuta ética e acolhedora para brasileiros no Brasil e em qualquer parte do mundo. Agende pelo WhatsApp 62 99301 6951. Instagram psicóloga _Rafaela _Dias. Psicóloga Rafaela Dias, porque cuidar da mente também é um ato de amor. Manchester.